A madrugada estava silenciosa na pequena cidade de Itabira, em Minas Gerais, quando Carlos Eduardo, um engenheiro de 39 anos, acordou com uma inquietação profunda que vinha perturbando seu sono há semanas. Há 15 anos trabalhando na mesma mineradora multinacional, ele havia construído uma carreira sólida e respeitada, ganhava um salário que permitia à família viver confortavelmente, e tinha todas as perspectivas de uma aposentadoria segura. Mas nos últimos meses, uma sensação crescente de que deveria tomar uma direção completamente diferente em sua vida havia se tornado impossível de ignorar. Sentado na varanda de sua casa, observando o nascer do sol pintar as montanhas de Dourado, Carlos Eduardo refletia sobre a conversa que havia tido com sua esposa na noite anterior. Marina, ele havia dito, eu sei que parece loucura, mas não consigo parar de pensar que Deus está me chamando para deixar a mineradora e trabalhar com desenvolvimento sustentável em comunidades rurais. Não faz sentido financeiro, não faz sentido profissional, mas sinto uma convicção no coração que não consegue mais ignorar. Marina havia ficado em silêncio por longos minutos, processando o que acabara de ouvir. Eles tinham 2 filhos em idade escolar, uma casa financiada, e planos cuidadosamente feitos para o futuro da família. A ideia de abandonar a segurança de um emprego estável para seguir o que parecia ser apenas uma sensação sobre a vontade de Deus parecia imprudente e até irresponsável. Carlos, ela finalmente respondeu, como podemos ter certeza de que isso é realmente Deus falando e não apenas nossa insatisfação com a rotina? Como vamos sustentar a família? Que tipo de trabalho você faria exatamente? Onde vamos morar? Como vamos pagar a educação das crianças? Eram perguntas completamente válidas, perguntas que o próprio Carlos havia se feito centenas de vezes durante as noites de insônia que antecederam aquela conversa. Mas naquela manhã, contemplando o amanhecer, Carlos Eduardo se lembrou de versículos que havia memorizado anos antes. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem. Hebreus 11:1. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu uma paz profunda sobre tomar o próximo passo sem ter todas as respostas primeiro. Esta experiência de Carlos Eduardo ilustra uma das jornadas espirituais mais desafiadoras e transformadoras que enfrentamos como cristãos: aprender a caminhar pela fé quando Deus nos convida para direções que não fazem sentido completo para nossa mente racional, confiar em sua liderança mesmo quando não conseguimos ver claramente o destino final, e dar passos de obediência mesmo quando as implicações práticas parecem arriscadas ou incertas. Caminhar pela fé e confiar em sua direção não é sobre irresponsabilidade espiritual ou decisões impulsivas mascaradas como fé. É sobre desenvolver uma sensibilidade espiritual que nos permite discernir a voz de Deus, uma confiança em seu caráter que nos dá coragem para obedecer mesmo quando não compreendemos completamente seus métodos, e uma disposição para permitir que Ele escreva nossa história de maneiras que excedem nossa capacidade de planejamento humano. Um dos primeiros desafios em caminhar pela fé é aprender a distinguir entre fé genuína e presunção. Espiritualismo. Fé verdadeira é resposta à direção clara de Deus, confirmada através de múltiplas fontes e caracterizada pela paz interior. Presunção é ação baseada em nossos próprios desejos ou impulsos, mesmo quando tentamos justificá-la com linguagem. Espiritualismo. Irmã Lúcia, uma religiosa de 44 anos que havia trabalhado por 20 anos em educação católica em São Paulo, enfrentou essa distinção quando sentiu-se crescentemente chamada para trabalhar com mulheres ex-presidiárias em processo de reintegração social. Era um chamado que a assustava profundamente. Ela não tinha experiência com o sistema prisional, não conhecia nada sobre reabilitação criminal, e francamente tinha medo sobre segurança pessoal que não conseguia facilmente superar. Durante meses, irmã Lúcia oscilava entre questionar se aquela convicção era realmente de Deus ou se era apenas sua consciência social culpada reagindo a notícias sobre o sistema prisional brasileiro. Senhor, ela orava, como posso saber se este chamado vem de ti ou se é apenas minha imaginação? Como posso distinguir entre fé corajosa e presunção irresponsável? A resposta veio através de um processo de discernimento cuidadoso que levou mais de um ano. Irmã Lúcia começou visitando prisões femininas como voluntária, apenas para testar as águas e ver se realmente tinha aptidão para aquele tipo de ministério. Durante essas visitas, descobriu que tinha uma capacidade natural para conectar com mulheres que haviam cometido crimes, ouvir suas histórias sem julgamento, e oferecer esperança prática para recomeços.
Simultaneamente, ela buscou conselho de líderes espirituais maduros, compartilhando honestamente tanto suas convicções quanto seus medos. Estudou programas similares em outras partes do mundo para entender os desafios práticos envolvidos. Mais importante, passou tempo significativo em oração e jejum, pedindo que Deus confirmasse ou corrigisse a direção que estava sentindo. Descobri que fé verdadeira não elimina medos, mas nos dá coragem para agir apesar dos medos, Irmã Lúcia explica. Presunção geralmente vem acompanhada de excesso de confiança em nossas próprias capacidades. Fé vem acompanhada de humildade sobre nossas limitações, mas confiança no poder de Deus para nos capacitar. A confirmação final veio quando uma organização não governamental que trabalhava com reintegração de ex-presidiários contactou a congregação de Irmã Lúcia, procurando especificamente alguém com experiência educacional para liderar um programa piloto com mulheres saindo do sistema prisional. A oportunidade apareceu sem que ela a procurasse, com timing perfeito em relação ao seu processo de discernimento, e com responsabilidades que combinavam exatamente com seus dons e experiência. 3 anos depois, Irmã Lúcia dirige um dos programas de reintegração mais bem-sucedidos do Estado, com taxa de reincidência significativamente menor que a média nacional. Caminhar pela fé não significa pular de um penhasco esperando que Deus nos pegue, ela testemunha. Significa dar o próximo passo na direção que Ele indica, confiando que Ele iluminará o passo seguinte quando chegarmos lá. Uma das características distintivas de caminhar pela fé é que frequentemente somos chamados a obedecer a Deus antes de receber clareza completa sobre todos os detalhes de como sua direção se desenvolverá. Esta tensão entre obediência e incerteza é onde nossa confiança no caráter de Deus é testada e fortalecida. João Marcos, um advogado de 42 anos de Brasília, experimentou essa tensão quando sentiu-se direcionado por Deus para deixar uma carreira lucrativa em advocacia corporativa e estabelecer uma prática focada em defender legalmente famílias de baixa renda enfrentando despejos injustos. Era uma direção que fazia sentido do ponto de vista de valores pessoais e chamado social, mas que apresentava incertezas financeiras substanciais. Durante sua carreira corporativa, João Marcos ganhava o suficiente para sustentar confortavelmente sua família, pagar educação privada para os 3 filhos, e ainda fazer investimentos para a aposentadoria. Advocacia para famílias pobres, mesmo sendo moralmente gratificante, claramente não ofereceria o mesmo nível de segurança financeira, especialmente nos primeiros anos de transição. A parte mais difícil não era decidir se queria fazer o trabalho, João Marcos explica, mas confiar que Deus proveria para nossa família durante a transição. Eu podia ver claramente que Ele estava me chamando para a advocacia social, mas não podia ver como isso funcionaria financeiramente. Em vez de esperar até ter garantias financeiras antes de obedecer, João Marcos decidiu dar passos graduais de fé. Começou aceitando casos pro bono durante fins de semana e horas vagas, desenvolvendo experiência em direito habitacional enquanto mantinha seu emprego corporativo. Durante esses primeiros meses de ministério legal voluntário, começou a perceber que tinha dons naturais para aquele tipo de advocacia e estava encontrando satisfação profissional que nunca havia experimentado no direito corporativo. O passo seguinte veio quando João Marcos reduziu suas responsabilidades corporativas para meio período, usando o tempo extra para expandir sua advocacia social. Foi um movimento que reduziu significativamente sua renda, mas que lhe permitiu testar se conseguiria sustentar uma prática baseada em justiça social. Durante esse período de transição, ele e a esposa oravam diariamente pedindo provisão de Deus e sabedoria sobre o timing certo para fazer a transição completa. A confirmação para dar o passo final veio de uma fonte inesperada. Uma fundação internacional que apoiava a advocacia para direitos habitacionais ofereceu financiamento para estabelecer um escritório de advocacia social em Brasília, procurando especificamente advogados com experiência tanto corporativa quanto comunitária. O timing era perfeito, os recursos oferecidos eram adequados, e as responsabilidades descritas combinavam exatamente com o trabalho que João Marcos já estava desenvolvendo voluntariamente. Deus não me deu todas as respostas de uma vez, João Marcos reflete 2 anos depois, dirigindo um escritório que já ajudou centenas de famílias a manter suas casas. Ele me deu luz suficiente para o próximo passo, e quando eu dei esse passo em fé, ele iluminou o passo seguinte. Aprendi que caminhar pela fé é mais como navegar por GPS do que como seguir um mapa completo. Você recebe direções para o próximo quilômetro, não para todo o trajeto.
Algumas vezes, caminhar pela fé nos leva a situações onde os obstáculos parecem tão grandes que sua superação só pode ser atribuída à intervenção divina. Estes são momentos quando nossa confiança na direção de Deus é testada não apenas por incerteza, mas por aparente impossibilidade. Pastora Débora, líder de uma pequena igreja em uma favela de Salvador, enfrentou essa realidade quando sentiu-se chamada por Deus para comprar um terreno específico para construir um centro comunitário que ofereceria educação, cuidados de saúde básicos e programas alimentares para a comunidade. O terreno estava idealmente localizado, tinha o tamanho perfeito, e o proprietário estava disposto a vender. O único problema, custava 10 vezes mais dinheiro do que a igreja jamais havia tido. Durante meses, pastora Débora lutou com a aparente contradição entre a clareza da direção espiritual que sentia e a impossibilidade financeira da situação. Senhor, ela orava, eu tenho certeza de que tu queres que compremos aquele terreno para ministrar à comunidade, mas não vejo nenhuma maneira humanamente possível de conseguir o dinheiro necessário. Estou ouvindo errado, ou tu tens um plano que ainda não posso ver? Em vez de desistir devido aos obstáculos ou tentar forçar soluções através de esforço humano, pastora Débora decidiu manter a visão viva através da oração e ação fiel nas pequenas coisas. Estabeleceu um fundo específico para o terreno, mesmo quando as contribuições semanais eram mínimas. Organizou a igreja para orar especificamente sobre aquela necessidade durante cada culto. Mais importante, começou a agir como se a compra do terreno fosse inevitável, organizando comitês para planejar os programas comunitários, treinando voluntários para os ministérios futuros, e estabelecendo parcerias com profissionais de saúde e educação que trabalhariam no centro quando fosse construído. Eu não estava sendo presunçosa sobre o timing, pastora Débora esclarece. Estava sendo fiel na preparação, confiando que quando Deus providenciasse o terreno, estaríamos prontos para usar bem. Durante 18 meses, a igreja orou, trabalhou e economizou, conseguindo juntar aproximadamente 15% do valor necessário, progresso encorajador, mas ainda muito longe da meta. A transformação veio de uma direção completamente inesperada. Um documentário sobre trabalho social em favelas brasileiras foi filmado na comunidade, incluindo entrevistas com pastora Débora sobre os programas que sua igreja já oferecia e seus sonhos para expansão. Quando o documentário foi exibido numa conferência internacional sobre desenvolvimento comunitário na Europa, despertou o interesse de várias organizações que apoiavam projetos similares em países em desenvolvimento. Em questão de 2 meses, a igreja havia recebido ofertas de financiamento de 3 fontes diferentes, totalizando não apenas o valor necessário para comprar o terreno, mas também recursos suficientes para começar a construção do centro comunitário. Era tão além do que eu havia imaginado possível, pastora Débora testemunha, que só podia ser obra de Deus. 2 anos depois, o centro comunitário atende mais de 500 pessoas mensalmente, oferecendo alfabetização para adultos, creche para crianças, atendimento médico básico, e programas de capacitação profissional. Tornou-se modelo para projetos similares em outras comunidades carentes da região. Aprendi que quando Deus nos direciona para algo que parece impossível, Ele já tem recursos preparados que não conseguimos ver, pastora Débora reflete. Nossa parte é ser fiel no pouco que podemos fazer enquanto confiamos que Ele fará o muito que só Ele pode fazer. Uma das descobertas mais transformadoras sobre caminhar pela fé é que o processo em si nos muda profundamente, independentemente dos resultados externos que alcançamos. A jornada de aprender a confiar na direção de Deus desenvolve em nós qualidades de caráter, profundidade espiritual e maturidade emocional que não poderíamos adquirir através de caminhos mais seguros e previsíveis. Voltando à história de Carlos Eduardo, com a qual iniciamos nossa reflexão, aquela manhã contemplando o amanhecer se tornou o início de uma jornada de 2 anos que transformou não apenas sua carreira, but sua identidade inteira como homem, marido, pai e cristão. Durante os primeiros meses após deixar a mineradora, Carlos Eduardo enfrentou não apenas incertezas financeiras, but uma crise de identidade profunda. Durante 15 anos, ele havia se definido como engenheiro de mineração, e de repente não sabia mais quem era ou onde se encaixava profissionalmente. Havia dias quando questionava se havia feito a coisa certa, especialmente quando oportunidades de trabalho em desenvolvimento sustentável demoravam para aparecer. Mas durante esse período de incerteza, Carlos Eduardo descobriu aspectos de si mesmo que nunca havia explorado.
Começou estudando permacultura e agricultura sustentável durante as manhãs. Visitava pequenas propriedades rurais durante as tardes, conversando com agricultores sobre seus desafios e aprendendo sobre práticas tradicionais que poderiam ser melhoradas com tecnologia simples. Passava as noites pesquisando sobre desenvolvimento comunitário rural, projetos bem-sucedidos em outras partes do mundo, e organizações que trabalhavam na área. Era como voltar a ser estudante aos 39 anos, Carlos Eduardo explica, mas desta vez estudando algo que realmente me apaixonava em vez de apenas algo que garantiria um emprego seguro. Durante essa fase de aprendizado intensivo, ele começou a perceber conexões entre sua experiência em engenharia e necessidades específicas que observava nas comunidades rurais, sistemas simples de captação de água da chuva, tecnologias de baixo custo para a preservação de alimentos, métodos eficientes de compostagem para pequenas propriedades. O ponto de virada veio quando Carlos Eduardo desenvolveu uma solução de baixo custo para um problema de irrigação que estava devastando uma cooperativa de pequenos produtores orgânicos. Sua solução era tecnicamente simples, mas economicamente viável e ambientalmente sustentável. O sucesso desse projeto o levou a outros, e gradualmente ele construiu uma consultoria especializada em soluções tecnológicas apropriadas para a agricultura familiar. 2 anos após deixar a mineradora, Carlos Eduardo dirigia uma empresa social que não apenas era financeiramente viável, but estava impactando positivamente centenas de famílias rurais através de tecnologias que aumentavam produtividade enquanto preservavam o meio ambiente. Mais importante, ele havia descoberto um propósito profissional que alinhava perfeitamente com seus valores pessoais e fé cristã. A jornada de caminhar pela fé me ensinou coisas sobre mim mesmo, sobre Deus, e sobre o mundo que eu nunca teria aprendido se tivesse ficado no caminho seguro, Carlos Eduardo reflete. Não foi apenas sobre mudar de carreira, foi sobre descobrir quem Deus me criou para ser e como Ele quer usar meus talentos para fazer diferença no mundo. À medida que desenvolvemos experiência em caminhar pela fé durante decisões importantes, descobrimos que a fé se torna não apenas uma estratégia para momentos de transição, mas um estilo de vida que caracteriza nossa abordagem a todas as situações. Aprendemos a viver num estado de dependência consciente de Deus que nos torna mais sensíveis à sua orientação em questões grandes e pequenas. A experiência coletiva de Carlos Eduardo, irmã Lúcia, João Marcos, e pastora Débora ilustra como caminhar pela fé produz uma transformação que vai muito além da resolução de questões específicas que inicialmente nos levaram a buscar direção divina. Cada um descobriu que quando confiamos genuinamente na direção de Deus durante uma área importante da vida, isso desenvolve nossa capacidade de confiar nele em todas as outras áreas também. Carlos Eduardo aprendeu a consultar Deus sobre decisões empresariais, relacionamentos familiares, e até escolhas cotidianas aparentemente menores. Irmã Lúcia desenvolveu sensibilidade espiritual que a orienta em questões de aconselhamento, administração do programa, e desenvolvimento pessoal. João Marcos descobriu que buscar direção divina se tornou parte natural de seu processo de tomada de decisões tanto legais quanto pessoais. Pastora Débora aprendeu a liderar sua igreja de uma postura de dependência constante de Deus em vez de confiança apenas em habilidades humanas de liderança. Quando você experimenta a fidelidade de Deus numa área importante da vida, Carlos Eduardo observa, isso muda sua perspectiva sobre tudo. Você para de ver a vida cristã como religião de fins de semana e começa a vê-la como aventura diária de descobrir como Deus quer agir através de você em cada situação. Caminhar pela fé e confiar na direção de Deus é fundamentalmente um convite para uma aventura que transcende qualquer coisa que poderíamos planejar ou conquistar através de esforços puramente humanos. É a oportunidade de descobrir que fomos criados para parceria consciente com o Criador do Universo, que nossa vida pode ter impacto eterno quando alinhada com propósitos divinos, e que existe satisfação profunda disponível apenas quando vivemos de acordo com o desenho original para a humanidade. Em nossa realidade brasileira contemporânea, onde instabilidade econômica e incerteza política podem tornar caminhos seguros ilusórios, a habilidade de caminhar pela fé se torna não apenas relevante espiritualmente, mas praticamente necessária. Quando sistemas humanos falham e garantias tradicionais se mostram inadequadas, descobrimos nossa necessidade de uma fonte de orientação e provisão que transcende circunstâncias temporais.
O convite permanece aberto para cada pessoa que reconhece que existe mais propósito disponível para sua vida do que pode ser alcançado através de planejamento humano sozinho. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que possamos responder a esse convite com a mesma coragem que caracterizou os homens e mulheres de fé através dos séculos, descobrindo que quando permitimos que Deus escreva a nossa história, Ele cria capítulos muito mais interessantes, significativos e satisfatórios do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado sozinhos. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu, não uma existência livre de riscos ou incertezas, mas uma existência vivida em parceria consciente com aquele que tem sabedoria infinita, poder ilimitado e amor incondicional. Quando aprendemos a caminhar pela fé e confiar em sua direção, descobrimos que não estamos apenas seguindo um caminho melhor, estamos seguindo o único caminho que leva ao propósito eterno para o qual fomos criados.